Ele conhecia cada canto daquele prédio. Sabia onde a argamassa havia secado mais rija. Lembrava a posição exata da tubulação, que às vezes fazia um ruído estranho no meio da noite, e podia, com os olhos fechados, descrever a curva do corrimão que instalou no terceiro andar. Ainda assim, naquele dia cinzento, com a pasta marrom amassada na mão e o rádio antigo sussurrando notas baixas no bolso do casaco, seu Jorge foi parado antes de atravessar a catraca. "Eu sem crachá, senhor. Sem autorização", disse o rapaz da portaria, a voz firme como se repetisse uma regra aprendida no primeiro turno. Seus dedos ficaram entre a giratória e a porta de vidro, como se a entrada fosse um mar, cuja superfície brilhante o impedisse de tocar as pernas. O reflexo do céu no vidro devolvia a imagem de um homem curvado pelo tempo, e ninguém mais parecia se reconhecer naquela imagem. Houve um cochicho, um desvio de olhares. Alguns moradores olharam para baixo, outros fingiram que não viam. Jorge apertou a pasta com mais força. Sentiu a trena da memória vibrar por um segundo. O instrumento que usara para medir paredes, marcado por tinta e poeira, e agora guardado numa caixa que passava de mão em mão como relíquia de um trabalho que ninguém mais lembrava. A humilhação não foi uma palavra altiva naquele saguão. Foi um conjunto de pequenos gestos, o olhar do segurança, o som seco da catraca chamando alguém que não passaria, o ar-condicionado que recortava em frio cada palavra. Mas ele não fora sempre aquele homem que precisava explicar. Nem sempre teve que apertar os dedos contra a pasta marrom como quem segura a própria história. Quando construiu aquelas paredes, o dia começava antes do nascer do sol. O cheiro de cimento fresco misturado a café forte era a nota que comandava as manhãs. Jorge Alves da Conceição chegava ao canteiro com a marmita na mão, a trena pendurada no bolso da camisa, os sapatos fundos de barro e a pele já curtida pelo sol. Havia uma cadência quase musical nos trabalhos. Martelo, prumo, voz do encarregado, a conversa baixa entre os homens, que entre uma pausa e outra contavam as próprias vidas. Ele não era apenas um corpo que carregava sacos. Tinha um critério para o prumo, um jeito de ajustar uma escora que garantia que a parede não ficasse torta. Havia um orgulho calmo na exatidão do que fazia. A obra avançava em meses, o prédio cresceu em andares e parecia, a cada placa que subia, prometer algo novo para a cidade. Jorge ficou ali até o fim, até a última fachada ser lavada e o tapume desmontado. No dia do encerramento, não houve festa para todos. Veio a rescisão, as mãos trêmulas assinando papéis que mais pareciam bilhetes de partida. O encarregado da construtora, com voz neutra e olhar que evitava o passado, entregou a carta de desligamento como se fosse explicar uma formalidade inevitável. Acabou o serviço. Foi tudo. A palavra "acabou" ficou ecoando para além das ferramentas guardadas. Em pouco tempo, o terreno onde moravam muitos dos operários mudou de dono. A vila onde Jorge e sua vizinhança haviam enredado vidas inteiras recebeu uma notificação que cheirava a burocracia e pressa. Caixas, malas, uma carroça improvisada e a casa que abrira espaço para filhos que não existiam na narrativa real, um ponto de venda, um pequeno quintal, foi reduzida a poucos objetos carregados com pressa. Naquela mudança, Dona Marta esteve ao lado de Jorge com mais do que palavras. Uma mulher de olhar afiado, que fazia contas devagar e falava com simplicidade sobre guardar para possibilidades. Não era uma conselheira de grandes fórmulas, apenas alguém que tinha aprendido a separar um pouco de cada dia para o futuro. Ela falou de economia com a calma de quem já viu tempestade e ainda assim botou um copo d'água no parapeito para as plantas. Foi ela quem sugeriu que Jorge anotasse tudo em um caderno pequeno, que guardasse uma moeda aqui, outra ali, que não desperdiçasse o que havia sobrado. Veio a troca de rota, jornadas noturnas como porteiro, serviços de vigilância, bicos de manutenção em prédios diferentes.
O rádio pequeno, que antes tocara em alto-falante no canteiro, agora acompanhava as noites do quarto alugado. O som era uma companhia, anunciava notícias, fazia companhia e às vezes informava coisas que pareciam distantes demais. Jorge aprendeu a dividir a renda em partes. Mantinha um envelope para despesas, outro para remédios, um terceiro, o menor e mais discreto, idoso em secretismo. Havia um cofre simbólico de esperanças ali. A pasta marrom, remendada nas bordas, guardava documentos e a memória dos dias de obra. Anotações e disciplina moldaram uma estratégia que não era brilhante nem mágica. Não havia fórmulas secretas, apenas escolhas pequenas repetidas durante anos. E enquanto a cidade mudava na pressa de novos empreendimentos, Jorge ia juntando cada moeda como quem costura um remendo resistente. Um dia, o rádio anunciou algo que ao mesmo tempo soou comum e perigoso. Um prédio, aquele mesmo na cidade, estava entre os imóveis listados para leilão por dívidas. A notícia atravessou o quarto como um vento frio. Leilão era uma palavra que fazia as pessoas apressarem a xícara, abrir o jornal, olhar o calendário. Ele anotou o endereço no verso do recibo do aluguel e colocou o bilhete no bolso, como se segurasse uma corda que podia puxar um barco ilhado. Não foi um impulso. Foi o acúmulo de anos de pequenas renúncias. Na sala de leilões havia um cheiro diferente, ar seco, papéis e a sensação de que o destino se decidia ao som de gavetas. Pessoas com ternos alinhados conversavam em códigos e números. Havia também investidores de sempre, olhos acostumados a transformar prédios em planilhas. Jorge entrou com passos lentos. À sua volta, algumas cabeças se voltaram, não por curiosidade maliciosa, apenas por ser uma figura fora do padrão daquele ambiente. Um homem mais velho, sem estilo de quem negocia por interesses, mas com o olhar resoluto de quem sabe o que quer. Quando os lances começaram, o ar mudou de textura. A disputa ganhou velocidade. Cada nome anunciado tinha a cadência de uma sentença. Jorge sentiu o coração bater no rosto, não por espetáculo, mas por responsabilidade. Ele havia calculado o máximo que podia gastar. Não apostava na sorte, apenas oferecia aquilo que juntara, com o medo saudável de quem não queria perder tudo. Levantou a mão num sinal contido. Havia surpresa na sala, um olhar que mediu o corpo frágil e o gesto seguro. O golpe final do martelo do leiloeiro veio como uma batida que anunciava a mudança. Ele venceu, ou melhor, a mercadoria que era o prédio saiu de um ciclo e entrou em outro, e o contrato veio com o nome dele. Houve burocracia depois, papel e carimbos, conversas que duraram dias no banco e no cartório. O momento da assinatura, frio e solene, pareceu mais pesado pelo silêncio contido de quem sabe que carrega uma história para além daquele ato. A escritura no papel era, afinal, a formalização de uma decisão que nascia de pequenos atos persistentes. O gerente que assinou os papéis olhou para ele com uma mistura de respeito e surpresa. Não havia festa, só reconhecimento contido. Jorge segurou a folha como se segurasse a própria vida. Não havia euforia na sua face. Havia uma quietude concentrada, como a de quem aprendeu a ter paciência. Quando voltou ao prédio pela primeira vez depois da compra, o sol inclinava o vidro e devolvia ao prédio sua imagem mais nítida. Ele tentou entrar pela mesma porta e encontrou a mesma resistência. O segurança de sempre, agora aquele jovem que não fazia parte das lembranças de Jorge, replicou a regra com o mesmo cordão de frases encaixadas. Senhor, sem autorização, repetiu Lucas, o garoto de turno, com o crachá pendurado e uma expressão que buscava firmar a autoridade onde havia ordem. Jorge sorriu, não com deboche, mas com uma calma de quem sabe que o próximo passo já fora planejado. Pediu apenas para que o aguardassem por alguns minutos. Foi buscar seu advogado, apresentou a escritura, e na linguagem simples que costuma haver nesses encontros,
Colocou o papel sobre a bancada de madeira como se fosse um objeto comum do cotidiano. O silêncio que tomou o saguão não foi apenas por choque. Foi o peso da instituição sendo confrontada pela pessoa que ninguém esperava que pudesse ser seu dono. Ali, no centro do saguão, a cena que antes fora de exclusão virou um espelho. Não houve uma ordem para a expulsão de ninguém. Não houve gritos, nem um gesto de revanche. A vitória de Jorge não se converteu em humilhação pública. Pelo contrário, a leitura da escritura foi um trompete que anunciou outro tempo, o do dono que lembrava ter sido um dos que ergueram aquelas paredes. As pessoas presentes sentiram uma mudança no ar. Alguns procuraram evitar o rosto do segurança. Outros mantiveram o olhar vazio como quem observa fenômenos cotidianos. A atitude de Jorge naquele momento definiu o tom do que viria a ser. Em vez de decretar punições ou expulsões, ele escolheu começar pelo administrativo, pelas pequenas medidas que diziam mais do que palavras grandiosas. Chamou uma reunião com a síndica, que até então fizera gestões segundo modelos prontos, com o gerente do banco, com o representante da construtora que ainda cuidava de questões abertas. Queria estabelecer regras claras, respeito no atendimento, tratamento isonômico e planos para reverter exclusões veladas. Não se tratou de moralizar com teatralidade, mas de reescrever procedimentos. Uma das primeiras mudanças foi prática. Jorge exigiu que a portaria parasse de ser barreira invisível contra pessoas que não tinham aparência adequada. Disse, sem rodeios, que aquele espaço deveria ser ponto de encontro, não obstáculo. Propôs treinamentos para a equipe, não como punição, mas como oportunidade de capacitação para lidar com diversidade e com a história do próprio edifício. Não quis humilhar quem seguira ordens, quis mudar as ordens. Pediu que o gerente organizasse cursos sobre atendimento e respeito, e que o prédio abrisse salas para iniciativas locais a baixo custo, incentivando pequenos negócios e ateliês que antes não teriam espaço por causa das regras de exclusão. Alguns funcionários resistiram. A resistência veio tanto de quem se via ameaçado na estabilidade, quanto de quem julgava que medidas tímidas não resolveriam nada. Jorge, com a mesma calma que medira paredes, foi mostrando um caminho prático, pequenos ajustes no orçamento para resolver vazamentos que incomodavam andares inteiros, pintura nas áreas comuns, reestruturação de horários de limpeza e a destinação de 2 salas no subsolo para comerciantes de baixa escala com valores subsidiados, não como caridade, mas como política de inclusão. Ele sabia que posse traz responsabilidade. Não queria transformar o prédio num cenário de histórias moralizantes. Queria, sobretudo, transformar atitudes. Dona Marta foi uma das primeiras a colaborar. Ela não aceitava título de conselheira formal, mas ofereceu sua experiência para montar um grupo de apoio às pessoas que precisavam de noções básicas sobre administração doméstica. Nada técnico demais, apenas diálogos sobre prioridades, respeito ao orçamento e valorização do trabalho. Pessoas que antes saíam pegas pela porta automática sem olhar atrás, agora encontraram uma vitrine para vender, um espaço onde a presença era bem-vinda. O prédio deixou de ser muralha e virou, aos poucos, um lugar que abrigava diferentes formas de existência. Houve momentos de tensão, claro. Alguém apresentou queixa de mudança no regulamento sem consulta. Outro temeu a perda de valores de mercado em nome de inclusão. Jorge respondeu com medidas administrativas. Debates abertos, a publicação de novas normas que explicavam com palavras simples como o prédio se organizaria e por quê. Não foi fácil, e os embates foram feitos com palavras e papéis, nada de caricaturas e vinganças. Ele recusou, desde o início, transformar a própria história num espetáculo de revanche. Preferiu reparar o que podia com ações concretas.
Os técnicos foram chamados para consertar infiltrações que, por anos, foram justificadas com orçamentos adiados. O encanamento do 5º andar foi trocado, a manutenção passou a funcionar numa rotina programada. Cada furo tampado significava mais que estética. Eram barulhos que, quando cessaram, deixaram espaço para conversas nos corredores. Pequenos comércios abriram, vendendo desde conserto de roupas até quitutes feitos por senhoras que antes vendiam na esquina. Ninguém transformou a mudança em uma propaganda. As mudanças eram visíveis nas coisas simples, na alegria discreta de um balconista que agora tinha cliente fixo, no sorriso de uma faxineira que recebeu uma proposta de horário menos exaustiva. Um episódio ficou famoso dentro do próprio prédio e com o tempo fora dele. Jorge convocou uma reunião pública para falar com os moradores sobre as prioridades. Sentou-se numa cadeira na sala de reuniões e, com a voz calma e sem necessidade de exaltações, explicou que seu objetivo era transformar aquilo em um espaço digno para todos. A síndica, que no começo olha desconfiada, ouviu. E, aos poucos, o semblante dela mudou. Aquela conversa foi um espelho do seu estilo. Firmeza sem agressividade, decisão sem teatralidade. Ele colocava a pasta marrom sobre a mesa como prova de uma vida que atravessou etapas, nunca como troféu. Com o tempo, o prédio passou a funcionar com novas rotinas. Havia um revezamento na portaria que valorizava diálogo e respeito. A catraca continuava lá, mas perdia parte de seu sentido excludente. Ela agora permitia passagem a quem precisava apenas explicar sua situação. Um cartaz discreto no saguão lembrava os parâmetros de atendimento. Pessoas que antes eram rejeitadas por falta de documentos passaram a encontrar portas abertas para negociações humanas, não por benevolência, mas por políticas claras. Para Jorge, o maior ganho foi simbólico e prático ao mesmo tempo. Ele atravessava aquela porta de vidro pela manhã e não havia o desconforto do passado. Os reflexos no vidro agora devolviam sua imagem com a mesma propriedade com que devolviam a sombra do prédio. O homem que antes fora barrado caminhava com passos decididos. Não se tratava de orgulho exibido, mas de uma dignidade restaurada. A pasta marrom, agora envelhecida por mais uso, tinha marcas que contavam mais do que notas fiscais. Eram registros de uma vida que se recusara a ser invisível. Os moradores notaram que a mudança não vinha só das obras. Havia uma diferença no tom das conversas no elevador, nas filas do estacionamento, nos gestos dos porteiros. Alguém abriu uma oficina de concerto no subsolo. Outro transformou a antiga sala vazia em um ateliê para costura. Uma senhora passou a vender bolos caseiros com uma placa que dizia com letra de infância: "Bolos da Neide. Aqui, todo mundo é bem-vindo." O prédio havia recuperado um pulso humano que antes fora comprimido. Mas a verdadeira transformação estava nas atitudes pequenas. Jorge conversando com o jovem da portaria sobre como ouvir antes de julgar. O manager do banco atendendo a um morador com mais tempo e paciência. A síndica propondo reuniões mensais para ouvir as demandas dos vizinhos sem pressa. Nada era perfeito, e nem Jorge quis que fosse. Havia falhas administrativas a corrigir, passos que exigiam refinamento e a compreensão de que um prédio é um organismo que se ajusta lentamente. No saguão, agora havia um mural com fotos antigas da construção, rostos de operários, uma trena encostada como símbolo e uma plaqueta que mencionava os nomes de quem ajudara a erguer o edifício. Jorge deixou que o reconhecimento fosse discreto. Ele preferiu que as lembranças ficassem registradas, não como um pedestal para ele, mas como memória coletiva. Quando alguém passava e via o seu próprio rosto numa foto antiga, um laço se formava entre passado e presente. A cidade começou a comentar, com respeito, a forma como o prédio mudara, não por espetacularidade, mas porque as ações criaram um ambiente mais humano.
Algumas pessoas perguntavam se ele sentia vingança quando lesavam o orgulho antigo. A resposta vinha na maneira como organizou a administração. Não haveria vingança, apenas correção de rotinas e inclusão. Regras foram redefinidas para que ninguém mais fosse barrado por aparência. A portaria passou a ser instruída a verificar necessidades em vez de julgar. Quem agia por desigualdade sistêmica passou a sentir o peso de uma nova ordem institucional. Jorge não buscava retaliação, mas responsabilidade. Era um princípio ético que guiava as decisões. Certa manhã, quando atravessou a porta pela 100ª vez enquanto o prédio acordava, ouviu alguém chamá-lo pelo nome. Era Lucas, o jovem segurança que um dia o parara, agora com uma postura diferente, mais tardia na fala, mais sincera no tom. "Senhor Jorge", disse ele, "obrigado. A maneira como o senhor começou isso aqui mudou o ambiente." Jorge olhou para ele e sorriu. Não foi um sorriso triunfal. Foi um sorriso de reconhecimento por uma jornada compartilhada. Houve, claro, desafios externos. Processos pendentes ainda precisavam ser resolvidos. E houve quem questionasse a legitimidade da compra por um homem simples. Jorge aceitou ouvir contestações e responder com os documentos e com a serenidade de quem sabia que a verdade se mostraria na persistência das ações. Não foi fácil, mas a verdade das reformas foi se instalando nos fatos. Espaços ocupados por gente trabalhando, reuniões que resolviam problemas práticos, contas organizadas. Não era uma fábula onde tudo se resolve de repente, mas uma história de continuidade. O epílogo do cotidiano revelou a profundidade daquilo tudo. Às 6:30 da manhã, as luzes do saguão acendem. Jorge atravessa o vidro com a pasta marrom debaixo do braço. A catraca, agora acompanhada por um gesto acolhedor do porteiro, gira suave. Pelo caminho, cumprimenta a mulher que arruma as flores do hall. Sorri para o homem que traz jornais e recebe um aceno dos comerciantes do subsolo. Há um ritual silencioso naquelas trocas. Reconhecimento e respeito. Um menino que antes via o prédio como um lugar proibido, agora compra um pão na padaria recém-instalada. Uma senhora que havia sido barrada por falta de documentação, agora tem um espaço para vender bordados. O prédio, que antes parecia afastar memórias, agora as acolhe. No fim do dia, quando as luzes solares fazem o vidro refletir outro céu, Jorge senta na escada de emergência por um momento. Olha a pasta marrom ao lado, a superfície gasta que conta mais de uma vida. Lembra das noites em que guardou moedas, das conversas com Dona Marta, das mãos calejadas que mediram pilares e esquadros. Sente a respiração calma de quem fez contas e tomou decisões, de quem optou por transformar dor em política social, e não em espetáculo. A história de seu Jorge não é sobre sorte, e muito menos um manual de passos inquestionáveis para se alcançar algo similar. É sobre persistência, sobre pequenas renúncias que juntas geram possibilidade. É sobre dignidade que se reconstrói com paciência e decisões éticas. Ele retornou ao prédio não para se vingar, mas para consertar. A porta que antes havia sido objeto de exclusão tornou-se trajeto cotidiano. Atravessá-la virou gesto de pertencimento. E cada passo seu naquele saguão era em si uma lição silenciosa para quem escutava. A presença tem poder quando é usada para incluir. Se essa história tocou você de alguma forma, fica comigo e se inscreve no canal para acompanhar outras narrativas sobre justiça e dignidade. O prédio continua seu movimento cotidiano. Há dias de silêncio administrativo e dias de conversas calorosas. Há reuniões, decisões e ajustes. Mas a imagem que mais fica é simples. Um homem de cabelo já ralo, olhos atentos e mãos que um dia carregaram martelo, atravessa a mesma porta de vidro pela manhã, e a vista dele se mistura com as paredes que um dia ajudou a erguer. Não há fanfarra, apenas a continuidade de uma ação responsável.
A pasta marrom repousa no balcão durante o expediente, às vezes aberta para registros de contas, às vezes fechada como um símbolo de que a história dele foi guardada com respeito. Numa tarde, uma criança perguntou a Jorge, com a curiosidade direta das crianças, por que ele não colocou uma placa grande com seu nome no prédio. Ele respondeu com simplicidade: não é o meu nome que faz este lugar ser o que é. É o que a gente faz por ele. A criança sorriu, como se tivesse entendido uma verdade simples, e ali, naquele sorriso, havia a confirmação do que Jorge sempre quis, que o espaço que antes o excluíra se tornasse finalmente um lugar onde pessoas pudessem se reconhecer. Um prédio que aprendeu a abrir portas de verdade. Se você já presenciou ou viveu algo parecido, uma atitude que restaurou a dignidade de alguém, compartilhe nos comentários. Histórias como essa merecem ser contadas, porque mostram que mudanças concretas começam com escolhas pequenas, repetidas ao longo do tempo.